Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Seu Direito em Análise, com a condução da jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha em Seu Direito em Análise desse sábado. Hoje o nosso bate-papo é sobre direito e as práticas autocompositivas, mediação, conciliação. E o nosso convidado é o Dr. Charles Lustosa, ele que é o CEO da Mediab Brasil, a Câmara de Mediação, que tem sede na Associação Comercial e Industrial de Cascavel. Doutor, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Obrigado, Juliette. Bom dia, olá a todos os nossos ouvintes e telespectadores aí. Perfeito, doutor. Nós recebemos uma série de questionamentos a respeito da conciliação, da mediação, porque ainda existem muitas dúvidas da população em geral, e acredito que até no meio do direito, da advocacia, existam também questionamentos com relação a essa área. Então nós vamos trazer agora alguns questionamentos que chegaram pra gente, pode ser? Legal, vamos lá. Bom, pra gente abrir, eu acho que o questionamento já é bastante pertinente, porque o nosso internauta pergunta o que são, na verdade, as práticas de conciliação e de mediação. Qual que é a diferença também entre elas? Veja só, você falou sobre dúvidas, que ainda é muito novo isso no mundo do direito, é uma mudança de paradigmas, né? A mediação ela foi introduzida na legislação brasileira em 2015, mas todo o arcabouço de legislação do Brasil tem caminhado no sentido de prever, de constar as oportunidades de mediação e conciliação. Em efeitos práticos, conciliação, você vai para aquela tua audiência, chega lá, tem acordo ou não tem? Né? E, não, tem uma proposta sim, A, B ou C, se fizerem um acordo ótimo, se não fizerem, vira as costas, vai embora e vamos para a fase de instrução do processo judicial. Já na mediação, você faz, é bastante parecido, mas tem toda uma técnica, tem toda uma prática, tem a questão de você escutar, de você ouvir a dor da parte contrária, porque às vezes, numa simples conciliação, o atrito entre as partes, o conflito, é uma coisinha de nada, é uma coisinha psicológica, é uma coisinha de relacionamento, que você na mediação acaba aprofundando isso, as pessoas têm mais oportunidade de falar, de expor as suas dores, e a parte contrária também faz a parte da escuta ativa. Vamos escutar, entender o que a outra parte está sentindo. Não, eu consigo ceder um pouquinho aqui, eu consigo ceder um pouquinho ali, a outra parte também. Então você, numa audiência de conciliação, que é muito rápida, na mediação às vezes ela é um pouco mais demorada, mas o efeito, o resultado prático dela é muito mais amplo, muito maior, e acaba resolvendo o conflito como um todo de uma forma mais célere. Por quê? Porque na conciliação, se não resolver, vai para a fase de instrução, acaba demorando aí, no judiciário demoram anos os processos, né? E aqui na mediação, olha, eu fui para uma audiência que não é tão rápida, 5 minutos como uma de conciliação, eu demorei lá 1 hora, mas eu saí de lá com a questão resolvida e economizei lá os anos de litigância, né? É a advocacia do futuro? É a advocacia do futuro. Eu tenho dito para os colegas advogados, em várias das minhas falas, que o bom advogado, o advogado ótimo, é aquele cara que entende de processo, entende da matéria que ele está discutindo, ele sabe o que ele está fazendo dentro do processo. Mas o advogado melhor ainda é aquele que consegue resolver sem nem precisar judicializar. Ele resolve antes, seja através de uma mediação, de uma conciliação, de uma arbitragem, ele resolve sem cair lá no judiciário. Por quê? Nós já vamos, sei que você vai querer aprofundar o tema, mas o judiciário ele é caro e demorado, né, e desgastante. Enquanto os outros métodos, eles são mais céleres, mais econômicos muitas vezes, na maioria das vezes, e resolve a coisa de uma forma mais ampla e com menos desgaste, seja financeiro ou emocional. Então é uma boa área para atuação para advogados. Excelente área para os advogados aí, pela questão tempo, né? Bom, vamos para o nosso próximo questionamento ainda, porque nós temos uma série de perguntas ainda. Mas a pessoa diz o seguinte, que ela está envolvida em um litígio já faz algum tempo, e o processo judicial está caminhando daquele jeito, né? Se arrastando. Ela gostaria de saber se ela pode pedir uma conciliação, e se seria uma opção viável essa conciliação, e como é que ela faz para solicitar isso? Tá, vamos lá. Tem algumas formas de fazer isso.
Antes de responder isso propriamente dito, você falou que ela está há algum tempo, há talvez anos, no judiciário, litigando, e tem muitas oportunidades de recurso, tem muito processo no judiciário. O judiciário ele acaba se tornando lento devido a tanta burocracia. Sim. Que tem a quantidade de processos que entram lá. Então, não é nem culpa simplesmente do judiciário, é que não dá conta realmente da demanda. E aí o que acontece? Teu processo já está lá dentro. A qualquer momento, no processo, você pode conciliar, fazer o acordo e pôr fim àquela demanda. Ou ainda, não está caminhando lá e eu quero levar para a esfera de uma tentativa de uma câmara privada, como é o caso da Mediarb e Mediasic, que funciona aqui na Associação Comercial de Cascavel. Você vai lá, pede a abertura de um procedimento, tem uma taxinha de registro que é menor do que o que você gasta no fórum, e aí o nosso time operacional vai fazer contato com a outra parte, olha, vamos tentar resolver aqui. Enquanto isso, seu processo, você pode pedir a suspensão dele lá no judiciário se quiser, mas nem precisa, porque a velocidade lá não é assim muito rápida, você vai acabar tendo todo o teu procedimento aqui na esfera privada. Conseguir conciliar na esfera privada, ou através da conciliação, da mediação, ou do sistema que for, a porta que for, você leva a decisão disso para dentro do teu processo e o juiz vai homologar. Porque você já conciliou, já fez o acordo para o juiz, para o judiciário, é ótimo, é um processo a menos. Né? Eles já estão assoberbados mesmo, então é um processo a menos. A pessoa pode fazer isso voluntariamente ou ela precisa de um advogado necessariamente? Pode fazer voluntariamente, mas os nossos regimentos internos da Mediarb e da Mediasic exigem a presença de um advogado, ainda que seja um advogado comum. Igual, vamos dizer, lá numa separação consensual, onde pode ter um único advogado para ambas as partes, no processo mesmo, no judiciário, é dessa forma também na Mediarb e na Mediasic. Você pode ter um advogado comum, se quiser cada um ter o seu também, não tem problema. Por quê? Porque o mediador e o conciliador lá, ele não vai dar opiniões técnicas, ele não vai dar orientação técnica jurídica para a parte. Ele vai proporcionar um ambiente, uma linguagem, uma conversação para que as partes cheguem num consenso. Mas ele não vai dar orientação técnico-jurídica. Então, as partes precisam de uma pessoa, um advogado, para que tenha também a segurança jurídica, né, do negócio que ela está firmando ali, para não amanhã ou depois não questionar, olha, eu fui, de repente, induzida, enganada, iludida de alguma forma, cheguei a esse resultado, mas não era o que eu queria. Então, tendo a presença do advogado também garante essa questão da segurança jurídica. Geralmente leva-se quanto tempo para a resolução de um conflito numa questão que é levada para mediar, por exemplo? Vou te falar o tempo máximo, 6 meses. Tempo mínimo, uma sessão. Então, olha, abri o procedimento hoje, semana que vem já fizeram o contato com a parte contrária, ela concordou, já agendamos, sentamos, conversamos, em uma sessão pode sair com a ata resolvida. Se tiver o processo em andamento no judiciário, protocola lá. Se não tiver, você já tem aqui um título executivo extrajudicial, que é essa ata da conciliação, da mediação. Esse é o teu documento. Se quiser reconhecer firma de assinatura, se quiser submeter uma homologação judicial, a Câmara ela é vinculada ao Tribunal de Justiça, ela é homologada pelo Tribunal de Justiça. Também há essa possibilidade de pegar da Câmara, submeter a homologação judicial no Judiciário, que daí é um procedimentinho mais rápido e mais tranquilo. E aí você tem um título judicial na sua mão. Isso vale para a Justiça Federal também, para ações que estão tramitando na Justiça Federal? Vale para a Justiça Estadual, Federal, do trabalho, assim, tem alguns requisitos. A legislação tributária, ela tem, que é onde tramita a maioria dos processos da Justiça Federal, vamos dizer assim, ela tem caminhado no sentido de começar a ter oportunidades de mediação, mas dentro do que a legislação tributária prevê. Então, você vai atender esses requisitos, vai submeter lá também. Na legislação trabalhista, tem um entendimento da grande maioria do judiciário em relação à capacidade da parte empregada. Né? Às vezes é uma pessoa que não tem um conhecimento, não tem um discernimento técnico-jurídico muito grande, então eles costumam estabelecer requisitos em relação ao salário e a contribuição previdenciária, teto da contribuição previdenciária, o dobro do teto, essas questões assim. Mas é possível na esfera da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho e da Justiça Estadual também. Ótimo, perfeito, muito esclarecedor. Nosso próximo questionamento diz o seguinte, que corresponde a um empresário e diz o seguinte, que ele e o sócio estão enfrentando divergências quanto à gestão da empresa.
que alguém já mencionou para eles que eles poderiam solicitar, era a possibilidade de solicitar uma sessão de mediação para tentar resolver esses conflitos. Eles gostariam de saber como funciona esse processo, acho que um pouco já foi respondido, né? Mas e quais são os benefícios de se utilizar de uma mediação para a resolução de um conflito dentro da gestão de uma empresa? Também tenho dito, Juliette, especialmente para os empresários. E para o empresário, assim, é mais, vamos dizer, mais claro isso, de que tempo é dinheiro. O Com mundo certeza. é dinâmico. O judiciário assoberbado de processos. No Brasil, a cada 5 segundos, uma ação nova aparece lá no judiciário. Nossa, Números do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Então, assim, são 720 processos por hora, são em torno de 6 milhões e 300 mil por ano. É muito processo. Nossa, a estrutura para movimentar isso é muito demorada, devagar. E para o empresário, tempo é dinheiro. Eu quero resolver a minha situação porque eu quero fazer a empresa girar, eu quero, né, fazer a coisa seguir. Então, para fazer isso na esfera privada, tem 2 formas, assim como as demais mediações. Uma, se o seu contrato já tiver lá uma cláusula prevendo que para a solução de conflito as partes elegem a Câmara de Mediação da Associação Comercial de Cascavel, elegem uma em São Paulo, em Santa Catarina, tem várias espalhadas pelo Brasil todo, está previsto no contrato, antes de judicializar, obrigatoriamente as partes têm que se submeter à Câmara, porque se judicializar diretamente, a tendência, a grande tendência, e eu já te cito um exemplo que aconteceu aqui em Cascavel, é o judiciário extinguir o processo sem analisar o mérito porque tem uma previsão contratual de que você deveria ter passado pela Câmara. Uhum. A Câmara é muito mais rápida, é célere. A mediação, você vai em 2 meses, você vai fazer o procedimento como um todo. Pode ser que tenham mais sessões, às vezes precisa avaliar patrimônio, aí demora um pouquinho mais. Então, se o empresário tem a cláusula no contrato dele, o procedimento é, de certa forma, mais obrigatório, porque se ele for direto para o judiciário, vai extinguir o processo, porque tem que passar aqui. Se ele não tem, olha, meu contrato com o societário é antigo, eu não tinha essa cláusula, como é que eu faço? Não tem problema, você pode procurar a mediação do mesmo jeito, só que daí o processo é um pouquinho mais voluntário, o procedimento. Por quê? Porque daí os nossos operadores lá da Câmara vão ter que entrar em contato com o sócio e convidá-lo a participar. Se ele também tiver esta visão de que, olha, eu preciso resolver essa angústia aqui, tá me incomodando, o processo no judiciário vai demorar muito, eu preciso resolver, e ele concorda e aceita em participar do procedimento, ótimo. Se ele não aceita e aí não tem a previsão da cláusula no contrato, aí obrigatoriamente eles vão ter que cair no judiciário. E aí nós temos lá um judiciário que no estado do Paraná, números do CNJ. Cartilha do CNJ, ela sai com os números do judiciário ano a ano. Uhum. Eu tenho os números do ano base 2021, porque a cartilha sai normalmente no meio do ano. Então, no meio do ano de 2022, saiu a cartilha com os números de 2021. Isso daqui, alguns dias aí, ou meses, deve sair a cartilha com os números de 2022. Então, os números que nós temos hoje são referentes ao ano de 2021. Tempo de tramitação média de processos no estado do Paraná. Geral, né? Em torno de 7 anos e alguns meses. Nossa. 3, 4 meses. Empresário nenhum quer esperar todo esse tempo para resolver a empresa dele. Até lá, se os dois não chegarem a um acordo, a um consenso, a empresa vai quebrar. A empresa vai quebrar. Eu já vi discussões de processos de dissolução societária durar décadas, né? E aí, quando termina o processo, na verdade, não vai nem sobrar muita coisa para os dois dividirem. Porque, Senão as dívidas, né? Senão as dívidas. Sem falar nas custas, na sucumbência, em outras despesas todas que o processo gera. E aí, assim, se nós temos essa solução dentro da Câmara, é aquela questão, 2 meses, no máximo 6, você vai estar com a solução resolvida. Se vai dissolver, já dissolveu, já fez o acordo, já resolveu, cada um já toca a sua vida, não tem aquele desgaste psicológico, né? Às vezes a gente vê também que resolve-se muitas coisas de atrito, conflito, de relacionamentos. Às vezes os sócios, por algum motivo ou outro, se desentenderam, às vezes voltam até a se entender. E o exemplo que eu ia dar de Cascavel, em relação a quando tem a cláusula e quando não tem no contrato, um exemplo bem prático. Alguns anos atrás, o município de Cascavel contratou com um Banco Internacional de Desenvolvimento a reforma lá da Avenida Brasil, da Tancredo Neves e algumas vias principais da cidade. Quando veio a pandemia, o município tentou ajuizar
ajuizou uma ação pedindo para renegociar o parcelamento dessa dívida, que todo mundo com medo, como é que vai funcionar, a pandemia vai atrapalhar o meu fluxo de caixa, eu vou conseguir pagar, não vou. Ajuizou a demanda. Preliminarmente o juiz analisou o contrato e falou, opa, tem um item aqui no seu contrato onde vocês elegem a Câmara de Arbitragem de Washington, nos Estados Unidos, para vocês discutirem esse contrato aqui. Então, me desculpe, mas não é aqui no judiciário. Extingue o processo sem resolução do mérito. O município recorreu. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a decisão. Ou seja, se tem a previsão contratual, e daí é uma outra boa, vamos dizer assim, uma boa dica para o empresário, coloque não só no seu contrato societário, no seu contrato de compra e venda, no seu contrato de construção civil, no seu contrato de aluguel, nos contratos em geral. Vamos imaginar assim, um contrato de aluguel. O dono do imóvel entra com uma ação de despejo, vai ter que caucionar, esperar despacho, citar, a parte vai se defender, marcar uma audiência de conciliação para daqui 3, 4 meses. Enquanto isso, o inquilino pode estar depredando o imóvel, pode, além de não estar pagando aluguel, então o prejuízo vai aumentando. Se você tem isso dentro do seu contrato de locação, uma cláusula que prevê a questão da mediação ou até mesmo da arbitragem, ou escalonado, primeiro uma, depois outra, você acaba resolvendo isso muito mais rapidamente, com menos desgaste e menos risco do seu patrimônio que está lá na mão de terceiro, né? Então é interessante para contrato de construção, de aluguel, condomínios, residencial, comercial, como for. No setor empresarial como um todo, as cláusulas de mediação e arbitragem são importantíssimas. Tem aumentado o número de contratos que possuem essas cláusulas? Muito. Tem contrato de importação, de exportação, algumas pessoas de processos que já está judicializado acabam procurando, como a gente comentou lá atrás. O departamento comercial da ASIC, em Cascavel, que trabalha a Câmara de Mediação, a Mediasic, tem incentivado seus associados, de uma forma em geral, a colocar contratos de representação comercial, tem colocado bastante. Então, assim, como é um ramo novo, vamos dizer assim, do direito, estamos criando a via, colocando as cláusulas nos contratos. Daqui a algum tempo, olha, o contrato deu um probleminha, tem a cláusula? Tem. Venha para a Câmara resolver. Isso vale para outros municípios da região que não tenham uma Câmara de Mediação? Vale para qualquer lugar do mundo, se você quiser. Você pode colocar lá num contrato com uma empresa do Paraguai que vocês estão elegendo a Câmara de Arbitragem, de Mediação e Arbitragem de Cascavel, e que o procedimento vai ser regido pela legislação brasileira, ou pela legislação paraguaia, ou por essas regras XYZ que vocês criaram. Não tem problema. O procedimento pode ser online, já era online antes da pandemia, que hoje, depois da pandemia, muita coisa virou online, né? Mas já era online antes da pandemia. E falando em online, eu já puxo aqui um outro gancho. O nosso Código de Processo Civil, ele é de 2015, o novo Código de Processo Civil. A legislação da mediação também já entrou ali no Código, depois ela veio tendo outras legislações que foram inserindo a possibilidade. E de 2015 para cá, os processos virtualizaram bastante, o novo código trouxe mais celeridade e os processos, a virtualização, a digitalização, virtualização, acabou também proporcionando uma movimentação mais rápida. E ainda assim, em 2015, a taxa de congestionamento processual era algo em torno de 82%. Hoje ela é 83 ponto alguma coisa. Aumentou. Então, ao invés de diminuir com a celeridade, ela aumentou. Aumentou por quê? Porque o brasileiro é litigante. Porque, como eu disse antes, a cada 5 segundos surge um novo processo no judiciário no Brasil. E também, assim, nós que somos operadores do direito, a academia, as instituições de ensino, o que elas nos ensinam na faculdade de Direito? A contestar, a recorrer, a discutir, a brigar pelo direito do nosso cliente, a defender o interesse do nosso cliente com unhas e dentes, desculpe o termo, né? Mas, e assim, somente a partir de 2019 foi que, de uma forma assim ainda tímida, já há na grade do curso de Direito, de disciplinas do curso de Direito, um pouquinho de carga horária para os métodos mais adequados, alternativos, ou a mediação, as soluções alternativas, vamos dizer assim. Hoje já tem, mas o curso, a academia em si, ela é voltada para recorrer, para litigar, e aí somado a isso mais o perfil do brasileiro, que é a população mais litigante do mundo,
acaba assoberbando, inchando e fazendo com que a máquina do judiciário fique lenta. E o custo disso? Nessa cartilha do CNJ que eu te falei, ano base de 2021, o custo do judiciário brasileiro naquele ano foi de 103,9 bilhões de reais. Estou falando só do judiciário, não estou falando do Ministério Público, Advocacia Geral da União, o judiciário brasileiro. Isso, meu Deus, o número assusta, 103, quase 104 bilhões, é um número gigantesco, é muito dinheiro. E ainda assim, o judiciário não dá conta. Não estou falando, não é uma crítica ao judiciário, não é que ele não dá conta porque não quer, é porque, exatamente, porque a entrada de processo é tão grande que a estrutura não comporta, não suporta isso tudo, né? Aqui em Cascavel, o judiciário estadual, as varas trabalham aí algo em torno de 3 mil processos por vara. Já a vara da Fazenda Pública, que atende as questões ligadas ao público, execução fiscal, essas coisas assim, lá tem mais de 22 mil processos numa vara. Então, assim, a vara de violência doméstica em Cascavel está marcando audiências para 2026, porque a estrutura não dá conta, né? Daí já imaginou uma pessoa, saindo um pouquinho até do campo aqui da mediação e arbitragem, mas às vezes uma pessoa que foi vítima de violência doméstica hoje, ela vai ter uma audiência em 2026. Não dá, é impossível, é humanamente impossível. Por isso que essa mudança de paradigmas é necessária. Para a advocacia isso também é muito interessante, porque faz o giro rápido de honorários, né? No Paraná, como eu disse antes, lá 7 anos e alguma coisa, a demora média de um processo. Tem coisas que resolve mais rápido? Claro que tem. Tem coisas que demoram mais, muito mais. Então, num tempo médio, 7 anos e alguma coisa, para a advocacia que vai resolver em 6 meses, faz lá o seu contrato de percentual do valor da causa, do valor do conflito, e você, em 6 meses você está recebendo honorários. Então também o nicho de mercado para a advocacia é interessante. Perfeito, vamos para o nosso próximo questionamento, que agora a pessoa tem uma dúvida com relação ao divórcio. Essa pessoa diz assim, que ela está se separando e gostaria de saber se ela pode solicitar uma mediação ou uma conciliação para definir, inclusive questão de separação de bens e a guarda dos filhos, porque ela sabe que um processo na justiça ele é muito moroso e muito oneroso, né? Se ela pode procurar a Câmara também. Pode sim, só que daí nós temos um detalhezinho. Quando temos os filhos menores ou incapazes envolvidos, nós obrigatoriamente precisamos submeter isso tudo depois lá à homologação judicial, para que o Ministério Público também possa se manifestar e verificar se está tudo ok para dar o parecer ministerial lá no judiciário. Se não tem filhos menores, você consegue resolver tudo, menores ou incapazes, você consegue resolver tudo dentro da esfera privada na mediação. Inclusive definição de bens. Divisão de patrimônio, definição do que fica para quem não tem problema. Então, é bem comum. Então, nessa questão, quando vai para homologação, ele não precisa tramitar lá na justiça, mais nada, é só uma homologação para verificar se está tudo certo. Exatamente. Mesmo. E ainda assim, uma outra vantagem aí da mediação seria a seguinte: as partes ingressaram com a mediação, tentaram, conversaram, não chegaram a um consenso, não houve um acordo ao final desse procedimento. Vai ser lavrada uma ata negativa de que foram aplicadas todas as técnicas e práticas da mediação e não se chegou ao consenso. Esta ata negativa, quando for judicializado o processo depois, você apresenta e pede para que o juiz autorize a pular toda a fase conciliatória do processo. Por quê? Porque isso já foi esgotado aqui na esfera privada. Então o juiz vai partir direto para a fase instrutória, de produção de provas. Isso, então, assim, ainda que a mediação dê errado, ela vai dar certo na economia de tempo. Esse tempo que a gente fica com o processo lá no judiciário, ela vai te economizar um bom caminho lá. Então, ainda que dê errado aqui, ainda teremos vantagens lá no judiciário. Ótimo, perfeito. Então fica a dica também, né, para que as pessoas não judicializem também um processo de separação, né? O nosso próximo questionamento, o doutor já falou um pouquinho sobre ele, mas acho que a gente poderia aprofundar um pouquinho mais. A pessoa diz o seguinte, que ela é proprietária de um imóvel e que ela tem um conflito com um inquilino sobre as questões contratuais. O contrato não está sendo cumprido pela pergunta aqui do nosso internauta. Ela gostaria de saber se antes de tomar as medidas legais, se ela pode recorrer à Câmara de Arbitragem para uma conciliação, uma mediação. Pode, assim,
extremamente vantajoso. É aquele exemplo que eu dei antes ali do inquilino que de repente não está pagando aluguel, não está cumprindo o contrato de alguma forma. Se já tem a previsão no contrato, você automaticamente já procura a Câmara entra em contato com ele, convida, vem cá, vamos sentar para discutir. Se não tem a previsão, o procedimento se torna mais voluntário, né? Que aí, olha, temos aqui um probleminha, você não poderia vir aqui, vamos tentar proporcionar que as partes cheguem num consenso. Elas podem, inclusive, no decorrer desta mediação, chegar ao consenso de fazer um aditivo no contrato para mudar as regras, chegar a um consenso de incluir a mediação. Olha, a partir de agora, então, vamos fazer um aditivo no nosso contrato, incluir as cláusulas da mediação ou da arbitragem. Né? A arbitragem muda um pouquinho porque ela daí tem uma certa instrução processual e uma decisão que impõe uma sentença arbitral. Que aí tem um árbitro, que é a pessoa técnica daquele assunto, que vai proferir uma decisão arbitral, e aí essa decisão ela é tecnicamente irrecorrível. Entendi. Salvo se tiver vícios no procedimento, né? Não no mérito da causa. Por isso também que torna muito mais célere, porque enquanto isso no judiciário, cada despacho tem um recurso diferente para se fazer, vai o processo para o Tribunal de Justiça, eventualmente vai para o STF, vai para o STJ, acaba atrasando e demorando, daí a demora tanto de anos litigando no Judiciário. Né? Perfeito. Nosso próximo questionamento, doutor, diz o seguinte, que essa pessoa tem um vizinho com quem ele está tendo problemas frequentes com relação a limites de propriedade e o uso de áreas comuns. Ele gostaria de saber também se ele pode utilizar um processo de mediação para tentar resolver esse problema e como que ele faz para solicitar esse processo. Pode sim. Para fazer a abertura do processo, pode e deve, porque é mais rápido e ele vai gastar menos que o judiciário. Ele procura a Câmara, faz a abertura do registro, o nosso time operacional entra em contato com o vizinho, convida o vizinho para uma pré-conversa, explica como é que funciona, o que vai ser debatido ali, como é que que se procede a mediação como um todo. E aí sim marca uma sessão de mediação para que ambos estejam na mesma mesa. Né? E daí vão ser aplicadas lá as técnicas todas para que eles cheguem num consenso. Chegou no consenso, não, realmente a minha área é essa. Nós já tivemos problemas de lavoura. Um vizinho passou um veneno na lavoura dele e afetou a lavoura do vizinho, por exemplo. É um exemplo bem prático que já aconteceu com a gente. E aí a gente chamou ambos e até a dificuldade naquele momento é quem seria uma pessoa técnica do assunto para decidir a questão, para ajudar na decisão. E eles mesmos, as duas partes, elegeram um terceiro vizinho que conhecia tudo da região onde eles plantavam, e esse vizinho veio como um árbitro. O vizinho, técnica jurídica, daí nós colocamos a nossa assessoria para fazer a parte documental. Mas esse vizinho da parte técnica, ele não entendia nada, mas da parte prática, o que acontecia naquela região, como é que era o vento que pegou, levou o defensivo agrícola de uma lavoura para outra, quando chove, quando estava seco, o que acontecia e tudo, ele ajudou a solucionar a causa. Ou seja, um árbitro não precisa necessariamente ser um advogado, um profissional de forma alguma. Direito. Fica mais fácil para a gente entender assim, vamos imaginar um processo judicial onde tem lá uma questão que envolve um direito médico, um erro médico. O juiz não tem conhecimento técnico de medicina nenhum. O que ele vai fazer? Ele vai nomear um perito, um expert naquele assunto, naquela área, uma questão de ortopedia, neurologia, ele vai nomear um médico e este perito é quem vai produzir um laudo técnico, e o juiz vai julgar com base nesse laudo técnico. É assim que acontece no judiciário. Na arbitragem, este perito, este técnico é quem profere a sentença. Por quê? Porque o laudo dele lá no judiciário já é a decisão aqui. Né? O juiz lá no judiciário não vai decidir contra o laudo do médico. Ele vai decidir de acordo com o que o médico da perícia fizer o laudo. Então aqui a sentença é feita, elaborada pelo perito, pelo técnico no assunto, com a assessoria nossa para colocar isso na linguagem técnica jurídica, num formato adequado, numa forma de sentença arbitral. Perfeito, ótimo. Acho que também ficou muito esclarecido. Doutor, nosso próximo questionamento também tem a ver com inquilinos, porque a pessoa diz o seguinte, que ele é proprietário de um imóvel e que o inquilino dele ficou vários meses sem pagar aluguel e saiu do imóvel
com os aluguéis atrasados. Ela não gostaria de judicializar, mas gostaria de saber, até porque os valores acabam, né, se diluindo com tantas taxas e tudo que precisa se pagar no judiciário. Gostaria de saber se ela pode solicitar uma sessão de conciliação ou mediação. Pode sim, e veja só, a taxa de resolutividade dentro das câmaras de mediação, ela é infinitamente maior do que no judiciário. Quando vem uma sentença do judiciário, ela é imposta goela abaixo, desculpe o termo de novo, mas ela é impositiva. Uma das partes vai estar satisfeita, ou vai fazer de tudo para não cumprir. A partir do momento que a gente senta numa mesa, que chegamos a um consenso, numa sessão de mediação, olha, realmente eu saí devendo o aluguel lá do imóvel da Juliette. Juliette, eu consigo te pagar assim. Chegamos a um consenso, você aceitou minha proposta, eu dificilmente vou deixar de cumprir. Por quê? Porque foi uma forma negociada que eu coloquei, a forma que eu conseguiria cumprir. Já numa sentença, ela é impositiva, cumpra, né? E às vezes a parte não é nem por não querer, mas por não conseguir. Né? E aí, na forma negociada, na forma da mediação, as partes vão chegar no consenso que uma vai se dispor a cumprir a obrigação na forma que ela consegue, e a outra vai aceitar na forma que fique bom para ela também. Né? Então, a taxa de resolutibilidade é acima de 80%, enquanto no judiciário, 17%, 18%. Para uma situação como essa, é preciso do acompanhamento de um advogado? É a orientação? A Mediarb e a Mediasix sempre exigem na mediação a presença de um advogado para dar segurança jurídica e fazer a orientação técnica jurídica. Pode ser um advogado para as duas partes? Pode, não tem problema. Seja um profissional da confiança de ambas as partes, pode ser um advogado somente. Na fase de pré-mediação, enquanto estão fazendo os contatos, explicando, para abrir o procedimento, precisa do advogado? Não. A legislação da mediação, ela torna a presença do advogado facultativa, tá? Então, assim, nós lá na pré-mediação, fazendo as reuniões de explicação de como vai funcionar o procedimento, para abrir o procedimento, não precisa do advogado. Vamos para a sessão de mediação, as partes já concordaram, já está tudo pré-alinhado para que esta conversa aconteça de uma forma efetiva. Agora sim, uma das partes, ou ambas as partes, ou um advogado para as duas partes, a presença do advogado daí ela é obrigatória. Em relação à lei da mediação, não prevê essa obrigatoriedade, ela prevê a possibilidade. Já existem projetos de lei tramitando na Câmara e no Senado Federal para tornar esta presença obrigatória. Então, assim, daqui a algum tempo, isso vai tramitar e provavelmente esse artigo 10 da lei, vai mudar. Mais uma vez, a advocacia do futuro, né? A advocacia do futuro. Exemplos de soluções práticas aí, temos vários, mas vamos citar alguns famosos. Venda do pão de açúcar para o Carrefour há alguns anos atrás. Chegou na hora do vendedor entregar, ele não cumpria, não entregava, e o pessoal trouxe o conflito para uma mediação e eles chegaram numa solução prática e rápida. Na saída do Marcelo Odebrecht, teve problema da Lava Jato, foi preso, ele tinha mais sócios na construtora, a construtora tem que seguir a vida. Sim. Quando ele saiu da prisão, eles iam fazer uma dissolução societária, ao invés de eles irem para o judiciário e discutirem anos e anos para chegar quanto que é o valor de um sócio, de outro, como é que vai ficar a empresa, vai continuar funcionando, não vai, quais sócios ficam para lá, quais sócios ficam para cá, eles levaram para uma mediação e em poucos meses resolveram. O Marcelo Odebrecht acabou saindo daquela sociedade, não tem acesso a números, a valores, mas eles resolveram rapidamente em poucos meses e a empresa se manteve sólida, não precisou, fora o desgaste que ela tinha tido lá da Lava Jato, não precisou ter esse novo desgaste da judicialização da dissolução da sociedade. Então, a empresa e os outros sócios seguiram a vida normalmente e esse sócio que resolveu sair, chegaram no consenso e o sócio saiu. Também vale para questões de práticas esportivas, né? Também, Vocês têm já atuado, tivemos, né? casos aqui em Cascavel também, que envolvia clubes de futebol, e também foi trazido para a mesa de negociação. Serve para, assim, o leque é muito amplo, a quantidade de assuntos que pode ser albergado dentro da mediação e da arbitragem é gigantesca. O que não vai conseguir? O tributário em si, ainda não, mas a legislação já está caminhando para isso. O criminal
especialmente nas ações que são de denúncia obrigatória, né? Então, assim, nessa parte a gente não consegue trabalhar muito. Mas a legislação, especialmente a tributária, está caminhando para isso. Hoje, até questão de desapropriação de terras por interesse público coletivo, já tem previsão legal de que pode ser resolvida pela arbitragem. Então vamos dizer assim, olha, estamos tendo lá aqui em Cascavel o prolongamento da Avenida Brasil, lá no contorno oeste. Vai precisar desapropriar ali determinada faixa de terra para construir a avenida, para construir a rodovia, para fazer a obra do interesse público coletivo. Vou judicializar e esperar anos e anos e recurso e avalia e agora não vale isso, agora vale mais, agora vale menos. Não precisa. Já tem lei prevendo que pode ser resolvido pela mediação e arbitragem. Então, nomeia um árbitro que vai analisar as avaliações daquele local e ele pode já definir qual que é o valor da indenização que o ente público tem que pagar. Nossa, incrível, né? A celeridade é... Nosso último questionamento, doutor, diz o seguinte, que há algum tempo a pessoa ouviu falar que poderia ser utilizadas as práticas de constelação para a resolução de conflitos lá no judiciário. Isso pode de fato ser feito? Isso pode ser feito? E como que a pessoa faz para solicitar se de fato é realizado? Pode sim, também é uma coisa um pouquinho diferente, de certa forma polêmica. Tem juízes que aplicam, tem juízes que não aplicam. Começou, se não me engano, em Minas Gerais, no Paraná já há um movimento nesse sentido. Só a constelação ela não vai te dar uma decisão. Ela vai proporcionar o ambiente para que você, parte, consiga, às vezes, resolver problemas do conflito, da parte psicológica, da parte de relacionamento. Ele vai proporcionar todo esse ambiente para que aí a resolução aconteça, até de forma espontânea entre as partes. Olha, o Charles e a Juliette têm um conflito, uma coisa que me abala muito, fui para a constelação, consegui trabalhar isso em mim, agora aquela barreira gigantesca que existia entre nós dois não existe mais. Agora ficou mais fácil da gente compor no nosso litígio aqui. Então, é extremamente útil, tem sido utilizada sim no judiciário, fora do judiciário também, e resolve. Por quê? Porque a resolução, seja com a constelação, com a mediação, ou com as formas, N formas que existem fora o judiciário, muitas vezes acaba resolvendo o conflito como um todo, né? Enquanto uma decisão judicial vai resolver a parte financeira do conflito. Quem tem que pagar o que para quem fica com o que, essas coisas assim. O restante, as outras formas, muitas vezes você acaba trabalhando essas barreiras, essas angústias, os problemas de relacionamento que existem entre as partes e às vezes não, você acaba solucionando não só a parte financeira, se soluciona o todo. Então as partes saem de lá muito mais satisfeitas do que com uma decisão. Ela solicita isso a partir do seu advogado no processo judicial? No processo judicial, a partir do seu advogado. O advogado vai fazer o pedido e o juiz vai deferir ou indeferir o pedido do advogado, né? Perfeito. Doutor, eram esses os nossos questionamentos. Nós gostaríamos de agradecer a sua participação, foi muito esclarecedor. E quem precisa fazer um contato ou gostaria de fazer um contato com a Câmara de Mediação, quais são os procedimentos? Veja só, você pode ligar na Associação Comercial de Cascavel ou diretamente no nosso WhatsApp 33211470, vai ter um profissional lá da nossa confiança que vai estar respondendo, tirando dúvidas. Tem a página do Instagram, @mediarb_brasil, que também pode ser consultada e lá nós vamos estar tirando e esclarecendo todas as dúvidas que tiver. Mas eu repito, é a advocacia do futuro. O advogado que partir para a mediação, ele vai ter um giro de honorários mais rápido. O empresário que partir para a mediação, ele vai solucionar os conflitos de uma forma mais rápida, e tempo é dinheiro, né? O custo no judiciário, taxa para tudo que é coisa, a dívida no judiciário, ela corrige no 1% ao mês, mais a média do IGPM e NPC, normalmente. A aplicação financeira, agora que está num cenário bacana aí, assim, diferente, não te dá a mesma rentabilidade. Então, quem tem dívida no judiciário, quem vai pagar é caro, porque a correção dessa dívida é alta. Então, assim, só tem vantagens. Certidões, quem vai precisar, às vezes o empresário especialmente, né?
olha, eu participo de licitação, de algum tipo de procedimento público, eu preciso de certidões. Na Câmara Privada não existe certidão. Então você pode ter 50 procedimentos aqui em andamento na Câmara Privada, só quem vai ter acesso são as partes e seus advogados. Enquanto você vai precisar fazer um financiamento, participar de uma licitação, você vai pegar a sua certidão lá no fórum, está aqui minha certidão, bonitinho, sem problema nenhum. Então, advogados, fiquem atentos. Fiquem atentos que é um excelente mercado para ser explorado aí. E agradeço a oportunidade, Juliette, fico à disposição aí para eventuais dúvidas e questionamentos dos seus espectadores. Se mandarem recado aí, você pode me retransmitir, Pode deixar. Que a gente vai responder todo mundo. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado e até mais. Até mais. E para você que nos acompanhou em mais um Seu Diálogo em Análise, nós voltamos na próxima semana e os nossos esclarecimentos na semana que vem serão sobre o direito dos animais. Até lá. Tchau.